Ei, você aí! Eu? Sim, você mesmo. Você sabe o que é melhoramento genético? Melhor o quê? É de comer. Faz mal? É feito em laboratório. É uma editora de livros? Se você não sabe, agora você vai saber. O melhoramento está por trás do arroz que você come, do feijão, da batata frita, do alface, do tomate e do bife do seu almoço. Tá na roupa que você veste, tá na madeira da mesa que você usa, nos remédios que você consome, no combustível do seu carro. O melhoramento está em todo lugar. Como assim? O que é melhoramento afinal? O melhoramento é a ciência capaz de alterar geneticamente os organismos vivos para o benefício do homem, com o objetivo de melhorar suas características. Mas por que tudo isso? Bom, hoje temos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que quase 1 bilhão passam fome. E as 10 bilhões de pessoas que teremos em 2050? O tempo está passando rápido, a população está crescendo e nós precisamos garantir a oferta de alimentos, fibras e energia para todo mundo. Um exemplo clássico que demonstra a importância do melhoramento genético pode ser observado na Irlanda, onde no século XIX, milhões de pessoas morreram de fome devido a uma doença que afetou as lavouras de batata e não existia uma variedade resistente. A busca por alimentos foi o principal fator para o desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, para o melhoramento genético. Milhares de anos atrás, nossos antepassados já selecionavam plantas e animais com características importantes para a domesticação das espécies, permitindo assim o surgimento das civilizações. Como resultado desse processo, podemos observar algumas espécies presentes no nosso dia a dia. Mas que espécies? Por exemplo, a banana que nós conhecemos nem sempre foi assim. Antes de ser domesticada, a banana tinha muitas sementes duras que dificultavam o consumo da fruta, além de ter o tamanho muito reduzido. E esse alimento, você conhece? Com certeza você conhece, porém não exatamente assim. Essa é uma espiga do teocinte, o ancestral do milho que hoje conhecemos. Foi graças ao melhoramento genético que começou com os índios há mais de 8.000 anos que foi possível transformar essa pequena espiga de sementes duras em uma espiga quase 1000 vezes maior e capaz de ser cultivada em todo o mundo. Porém, apesar do grande avanço obtido pelos nossos antepassados, o melhoramento genético era feito por meio de um processo de tentativa e erro, sem saber quais eram os mecanismos genéticos envolvidos. Foi somente no final do século XIX que um monge chamado Gregor Mendel descobriu como as características são passadas de uma geração para outra. A partir daí, e do esforço de vários pesquisadores, é que foi possível transformar o melhoramento genético de um processo empírico e incerto em uma ciência precisa e racional. Foi graças ao entendimento das bases genéticas que hoje os pesquisadores conseguem combinar características e desenvolver novas variedades superiores. Mas o que são variedades superiores? No melhoramento de plantas, por exemplo, os principais objetivos são o desenvolvimento de plantas altamente produtivas, resistentes a pragas e doenças, com maior qualidade nutricional, mais saudáveis, mais saborosas, mais fáceis e baratas de se produzir e capazes de lidar com os desafios das mudanças climáticas, gerando assim vários benefícios para os agricultores e os consumidores. No Brasil, temos vários casos de sucesso. Foi graças ao melhoramento genético que a soja, que tinha seu cultivo restrito ao sul do país, passou a ser produzida em várias outras regiões, se tornando o principal produto agrícola e gerando grande riqueza para a nação. O século XX trouxe inúmeras descobertas para a ciência. No melhoramento genético não foi diferente. Com a descoberta do DNA e do código genético, o melhoramento avançou para uma nova fase, passando do nível visual para o nível molecular. Hoje, os melhoristas possuem diversas ferramentas poderosas à sua disposição. Essas ferramentas permitem, por exemplo, selecionar plantas com base diretamente na sequência do DNA e também modificar o material genético das espécies de maneira a inserir novas características, assim como ocorria anteriormente, porém de maneira mais precisa e específica. Um exemplo de sucesso no uso dessas novas ferramentas foi o desenvolvimento do arroz dourado, que por ser mais rico em vitamina, apresenta um potencial de salvar a vida de mais de 670 mil crianças que morrem anualmente pela deficiência nutritiva em sua alimentação. Um outro exemplo de organismo geneticamente modificado que tem ajudado a salvar a vida de milhares de pessoas é o mosquito da dengue, que em algumas regiões do Brasil tem reduzido em mais de 80% da população do mosquito selvagem, que é o transmissor da dengue, zika e várias outras doenças. Bom, esperamos que agora você tenha entendido que o melhoramento genético sempre foi um importante aliado para o homem e assim continuará sendo muito valioso para superarmos os desafios que estão por vir.